uma doença autoimune, né? Bastante prevalente, né? Dentre as doenças autoimunes da nossa área, então daquela comum, mais do nosso dia a dia. E basicamente ela afeta principalmente as articulações, né? Sim. Dá o nome até, né? Artrite reumatoide. Uhum. Mas é uma doença que pode até afetar outros órgãos, né? Gerando inflamação nas articulações, né? Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje, pela primeira vez, Dr. Victor Mateus, ele que é médico reumatologista, faz parte do time CIB, né, e veio aqui hoje falar um pouquinho sobre artrite reumatoide. Doutor, muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, Paula. O prazer é meu. Doutor é de Cuiabá? Sou cuiabano, Chapecruz. Já atende aqui há quanto tempo, doutor? Desde 2022 eu tô de volta. Papai fresco, vai ser Sim, papai de novo esse ano. novamente. Que bênção, bom demais. Como que é o nome do pequeno? O João Vicente é o que tem 1 ano e 10, né? Aham. E o Luiz Guilherme é o que tá chegando. E é difícil, doutor, conciliar essa vida de médico, a vida de pai, como que é? Conta pra Com gente. certeza, é difícil, mas é prazeroso, né? São duas funções, né? Eu falo que é o meu terceiro turno em casa depois, né? Quando chega, né? Sim, Mas é gostoso demais, é gratificante, bom né? demais, né? E conta pra gente, doutor, a reumatologia que escolheu ou você escolheu a reumatologia? Porque vocês se deparam com uma enorme variedade de especialidades, de experiências na faculdade. Como que foi para você escolher a reumato? Olha, para mim foi muito fácil, na verdade. Eu escolhi a reumatologia no terceiro ano da faculdade. Ninguém Olha, acredita quando eu falo, mas é verdade. Eu isso é raro. Até o terceiro ano todo mundo quer cardiologia. já quis, eu já quis. Aham. Mas eu gostava muito da clínica médica, né? Que é Uhum. a área onde a reumatologia é uma subespecialidade dela, né? Sim, sim. E aí, quando eu me deparei com a reumatologia no terceiro ano da faculdade, eu vi que era de fato que eu queria, Era né? aquilo que Que é você uma área queria. mais ampla, né? Mais não se limita muito a um órgão, né? Então é uma coisa mais ampla, eu gostei demais e estamos aí até hoje daí. Que bênção, que bênção. Doutor, para começar o nosso bate-papo, né? Hoje o tema é artrite reumatoide, diagnóstico precoce, tratamento e qualidade de vida. O que vem a ser a artrite reumatoide? Artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? Bastante prevalente, né? Dentre as doenças autoimunes da nossa área, é uma daquelas mais comuns, mais do nosso dia a dia. E basicamente ela afeta principalmente as articulações, né? Sim. Daí vem o nome até, né? Artrite Uhum, reumatoide. uhum. Mas é uma doença que pode até afetar outros órgãos, né? E gerando inflamação nas articulações, né? E, enfim, é uma doença bastante prevalente, até 1% da população se estima tem essa doença, né? Uhum. Então, se for para pensar, uma cidade igual Cuiabá, 700 mil pessoas, tem 7 mil pessoas com artrite reumatoide. Poxa vida. Não é pouca coisa, né? E que pode afetar muito a qualidade de vida das pessoas, é uma doença crônica, não tem cura, então, Autoimune. autoimune, né? Uhum, Então, o paciente vai ter que cuidar disso para o resto da vida, né? uhum. Então, uma grande responsabilidade para a gente cuidar desses pacientes, né? Com certeza. Existe uma diferença e qual a diferença entre artrite e artrose? As pessoas confundem muito, né? Demais. Acham que é até sinônimo, né? Sim, sim. Mas tem diferença, né? São doenças diferentes, né? Então, a artrose é a osteoartrite, o nome correto dela, né? Aquela doença que tem um componente mais de desgaste da cartilagem, posteriormente afetando toda a articulação, né? A cartilagem é só uma estrutura, uma parte da articulação, né? Uhum. Depois estão afetando toda a articulação, tem as articulações mais comuns, né? Então, o joelho, a coluna, o quadril, as mãos, né? Sim. Enquanto que a artrite, na verdade, a artrite, esse nome é um termo que quer dizer inflamação articular, né? Inflamação da articulação. Então, aí tem várias artrites, várias doenças, né?
que são artrites, né? Uhum. Então, a gente está falando hoje aqui da artrite reumatoide, né? Então, basicamente, o que diferencia é essa questão. A artrite tem inflamação da Uhum. articulação. A artrose é uma questão mais um desgaste, uma doença mais degenerativa. Ela também tem um componente inflamatório, né? Tanto é que até mudou o nome, antigamente era artrose o nome mesmo. Hoje em dia é osteoartrite, para dar uma ênfase nessa questão dessa inflamação que também tem na artrose, mas são doenças diferentes. Uhum. E quem tem o maior risco, doutor, de desenvolver essa doença? Existe um grupo de risco? A artrite reumatoide é uma doença mais predominante das mulheres, né? Mais ou menos cada homem, cada um caso em homem, vão ter 3 casos em mulheres, né? Então é uma doença predominante no sexo feminino. Uhum. Ela costuma acometer mais ali por volta dos 40 anos, né? Iniciar, né? 40, 50, até os 60 anos, então nessa faixa de entre 40 e 60, mas Uhum. ela pode também vir a se desenvolver, né? Iniciar depois disso, claro, também antes, né? Mas essa faixa etária é a principal, não? Então, nossos principais pacientes com essa doença são mulheres de meia idade ali, né? 40, 50 anos, né? Porém, e cada vez mais, né, com o envelhecimento da população, né, a Uhum. gente tem visto cada vez mais aparecer em pacientes mais velhos, né, com 60, 65 anos ou mais, né? Uhum. Muita gente acredita que a artrite reumatoide é apenas uma consequência da idade. Isso é verdade, doutor? Não tem a ver com a idade, né? A artrite reumatoide tem uma série de fatores que podem influenciar, né, você ter ou não, mas a idade não é uma delas, né? Não é uma doença da pessoa mais velha, né? Como eu disse, 40 anos, então a gente vira e mexe, vê 20 e poucos anos a pessoa desenvolvendo, 30 e pouquinhos, né? Uhum. E aí falando já então um pouco entrando nesse assunto, o que é os fatores de risco principais para a doença, né? Como eu falei, sexo feminino, né? Tabagismo, muito associado, Uhum. tá? Isso de fato a gente vê na prática mesmo, sabe? Muitos Sim. pacientes que fumam têm artrite reumatoide. Está associado com algumas infecções dentárias, por exemplo, então talvez uma má saúde bucal, dentária, né? Pode ser um fator de risco. E eu diria que um outro fator de risco importante é a questão genética, né? Então tem alguns genes, né, conhecidos que aquelas pessoas que têm aquela mutação, enfim, daquele gene têm um risco maior, né? E a gente vê acontecer mais de um caso na família, né? Então a genética não é só ela, né, que explica tudo, claro, Uhum. né? Uhum. Mas é um fator importante também. Uhum. Perfeito. Os principais sinais da doença, né? Como que a doença ela costuma começar, doutor, a desenvolver? Certo. Então, aquela dor na articulação, né? Então, a dor articular, quando a gente fala de artrite, a gente está falando de uma dor articular inflamatória, né? Então, a gente consegue dividir isso, né? Dentro da reumatologia, uma dor inflamatória, uma dor não inflamatória. Então, a artrite reumatoide vai ter uma dor com características inflamatórias, que é aquela Uhum. dor que o paciente costuma acordar pior. Então, o momento onde ele mais sente dor é ao acordar, ou ficou em repouso muito tempo, está ali mais paradinho, quando vai começar a se movimentar, ele sente Uhum. mais. Uhum. De manhã, costuma acordar com uma rigidez nas articulações. Então, eu falo, parece que está enferrujada as articulações Sim, duras. e precisa movimentar para melhorar aquilo ali. Geralmente uma rigidez um pouco mais prolongada ali, 30, 60 minutos, 2 horas. Melhora com a movimentação, é uma característica. Então, ao contrário da artrose, por exemplo, que a gente acabou de falar, a artrose é uma dor que costuma piorar quando se movimenta. A Uhum. artrite é o contrário, ela melhora, né? Sim. E além disso, o inchaço nas articulações, né? Uhum. E aí a gente tem aquelas articulações mais comumente, né? Acometidas, né? São principalmente as articulações das mãos e dos pés, né? Então, essas pequenas articulações das mãos, né? Os punhos, cotovelos, ombros, joelhos e os pés, como eu falei, né? Então, desde os dedos dos pés, o chamado peito do pé, né? O Uhum. dorso do pé ali, o tornozelo,
enfim, mas se fosse falar as principais, né, que a gente liga o alerta sempre que ouve o paciente reclamar, são as mãos e os pés, Uhum, principalmente. uhum, perfeito. Qual que é a hora, doutor, exata de procurar um especialista? Principalmente se você tiver, porque dor nas articulações a gente pode ter por diversos motivos, né? Às vezes fez um esporte, foi na academia, né? Uhum, Deu um mau jeito ali, pode acabar tendo uma dor, isso pode ser sim, totalmente normal. Mas quando tiver esses sinais que eu falei que são sinais inflamatórios, né? Isso deve ligar um alerta, né? sim, Então, acordar de manhã com mais dor, a rigidez matinal, né? A rigidez pela manhã, o inchaço nas articulações, tudo isso faz com que a suspeita de uma artrite, né? Aumente bastante. E isso deve ser avaliado o mais rápido possível, né? uhum. Quais sintomas, doutor, você considera que jamais devem ser ignorados? De novo, acho que essas características de dor, né? Ah, muitas das vezes a gente pode até negligenciar, né, uma dor articular, achar que não é nada, achar que. Uhum, Mas esse tipo de dor, com características que eu expliquei, né, de inflamação e que vai se prolongando. Porque quando a gente uhum, fala de artrite reumatoide, a gente está falando de uma doença crônica, né? uhum, Então, tanto é que a gente, eventualmente, você pode começar a ter uma dor com essas características e ela pode passar, pode ter sido um outro problema que pode ter se resolvido, né, em poucos dias, poucas semanas e ok, tudo certo. Agora, aquela dor que vai ficando persistente, a gente costuma usar um marco ali de 6 semanas, né, que dá um uhum, mês e meio. uhum. Passou disso, a gente já está falando de uma dor crônica, dor articular, e se tiver essas características inflamatórias, a gente não pode deixar isso passar, tem que ser avaliado. Perfeito. Quanto tempo leva, em média, doutor, para um paciente hoje receber um diagnóstico de artrite reumatoide? Olha, eu não vou ter esse dado exatamente quanto tempo, mas eu posso dizer com certeza que na maioria das vezes isso é atrasado, Uhum. né? Isso é um problema, Espera-se demais para procurar ajuda? geralmente, ou se espera demais, como eu falei, vai levando aquela dor. O pessoal tem o costume de se automedicar bastante, né? Sim. Vai lá, toma um remedinho, melhora, né? E vai levando. Então, esse é um ponto, né, que costuma atrasar, né? O pessoal na correria do dia a dia, às vezes, né, vai deixando para depois, né, passar Uhum. na avaliação médica. Tem também o problema, por exemplo, quando a gente fala de saúde pública, né, de SUS, né, de acesso, né, então às vezes o paciente vai lá no posto de saúde, pega um encaminhamento, mas demora para passar na consulta. Tudo isso vai atrasando, isso é bastante ruim, né, bem ruim, porque o atraso no diagnóstico quer dizer que vai ter atraso no tratamento, e isso já pode ir gerando alguma consequência negativa para o paciente, né? Porque basicamente o que a gente quer é diagnosticar e tratar o mais rápido possível para evitar o que de ruim a doença pode Uhum. gerar na pessoa, né? Uhum. Como que é feito o diagnóstico, doutor? É através de exames laboratoriais, de imagem? Como que é feito esse diagnóstico? Bom, primeiro a gente tem que fazer essa avaliação clínica, né? Uhum, Então, uhum, passar na consulta, fazer a anamnese, examinar, identificar que de fato tem essa artrite, né? Inflamação articular, e aí a gente lança a mão de alguns exames, né? Que vão nos ajudar. uhum. Basicamente, o que a gente precisa fazer são exames laboratoriais, né? Exame de sangue, Sim. que tem alguns marcadores, né? Que nos Uhum, ajudam bastante. uhum. E, eventualmente, não é obrigatório, mas eventualmente a gente pode precisar de algum exame de imagem, uma ressonância, um ultrassom, uma radiografia mesmo, Sim. que pode nos dar uma avaliação complementar e nos ajudar no diagnóstico, né? Mas como eu Uhum. falei, não é, a parte do exame de imagem, ele não chega a ser obrigatório, sempre tem que ser feito para o diagnóstico, porque a artrite muitas vezes ela está ali saltando aos olhos, né? Uhum, Você vai uhum. lá, examina e consegue já identificar e eventualmente só os exames laboratoriais já conseguem fechar o diagnóstico. O exame de imagem pode entrar daí para uma complementação, uma avaliação complementar, não exatamente pro diagnóstico. O tratamento ele evolui com o decorrer dos anos, doutor?
Se ele evoluiu ao longo dos anos? Se ele evolui, Sim. porque a gente sabe que não tem cura, uma doença Sim. autoimune, né? Como que é a evolução desse tratamento, como que deve ser o acompanhamento Certo. para esses pacientes diagnosticados? Bom, então, feito o diagnóstico, prontamente tem que ser iniciado o tratamento. E como a gente falou que é uma doença crônica sem cura, né? O tratamento, a princípio, também é contínuo, né? E sem prazo para terminar. E a gente inicia um tratamento, né? Nós temos, vamos dizer, as linhas de tratamento iniciais. Sim. E hoje a gente tem uma grande variedade de drogas, de medicamentos para tratar a doença. E com as reavaliações, né, que nós vamos fazendo, a gente pode ir tendo que fazer os ajustes, né? Então, eventualmente adiciona um outro medicamento, eventualmente você vai ter que trocar de medicamento, né? Então, não quer dizer que você começou com aquele remédio, aquele medicamento, você vai ficar com ele para sempre. Vai ser aquele o seu tratamento. A gente vai avaliando sempre, né? Vendo a necessidade de fazer algum ajuste. É um tratamento que não tem cura, mas ele pode ser controlado e promover uma qualidade de vida para quem tem. Sem dúvida. Certo, doutor? Esse é o objetivo, né? Exercícios físicos, alimentação, interferem, ajudam no tratamento dessa doença? Bom, hábitos de vida saudáveis, com certeza, sempre vão ajudar, sempre vão ser bem-vindos, né? Sim. Então, por exemplo, vamos falar da alimentação e peso, né? Então, a pessoa tem que se preocupar em ter um peso adequado, né? Então, eventualmente, se ela tiver acima do peso, tiver uma obesidade, tratar isso ajuda bastante. Então, perder peso, fazer atividade física, consequentemente, para perder peso também, né? E tudo isso é sempre encorajado que seja feito, né? Isso ajuda, isso faz parte do tratamento, das recomendações de forma geral. O paciente tem que fazer exercício físico, alimentação mais saudável possível, controle de peso, né? Falei que o cigarro é um problema para muitos pacientes, então tem que estimular cessar o tabagismo, né? Aqueles que ainda fumam. Então, tudo isso é muito importante primordial. também. O paciente pode trabalhar normalmente, ter vida normal? É isso que a gente quer. Trabalha para isso, né, doutor? O tratamento é feito para isso. O tratamento visa fazer que o paciente tenha uma vida normal, né? E se ele tratar certinho, dá tudo certo, ele vai ter uma vida normal, vai tomar o remédio dele e tal, mas vai ter uma vida normal, né? Sim, a gente busca que ele não tenha dor. O principal objetivo do tratamento é que ele não evolua com as deformidades que a doença pode causar nele. Então, a artrite é uma doença que, quando não controlada, ela vai gerando um dano, né, nas articulações, e isso, né, pode evoluir de forma muito negativa. De forma muito ruim. Então, eventualmente, ele ter que passar por uma cirurgia ortopédica para botar uma prótese no joelho, uma prótese no quadril. Ele fazia um trabalho que tinha alguma exigência física maior, isso pode acabar limitando ele, com certeza. Mas o que a gente quer, diagnosticando e tratando precocemente, é justamente evitar que isso aconteça e ele tenha uma vida normal. Doutor, o que acontece com o paciente caso ele interrompa, né, esse tratamento, né? Acontece caso o paciente interromper o tratamento? Quais são as complicações? Bom, o mais provável é que ele piore, né? Então, porque a doença vai estar ali, mesmo que ele esteja, isso acontece, né? Às vezes o paciente está muito bem há muito tempo, tomando o remédio dele, tudo certinho, e ele toma a coragem, não, tô bem, não preciso mais do remédio, vou parar. Jeito. É nessa hora que pode piorar, né? Porque, com certeza. Como eu falei, a doença não tem cura, então o tratamento não é curativo, ele é para controle, né? Então, o que mais acontece quando o que a gente mais vê acontecer, né, nessas situações é o paciente piorar, né? Então ele estava bem, sem dor, tudo, e volta a ter dores, volta a ter inchaço nas articulações, volta a ficar mais limitado, né? Então, o acompanhamento médico é muito importante por isso, né? Óbvio que a gente quer usar o mínimo de tratamento, as menores doses possíveis sempre, né? Mas o acompanhamento é justamente para isso, para a gente fazer os ajustes e deixar o paciente bem controlado, da melhor maneira possível. Com certeza. Existe um impacto emocional nos pacientes quando eles recebem esse diagnóstico, doutor?
Tem bastante. Isso é bem comum, porque quando você fala para o paciente que ele tem uma doença que não tem cura, ele já é um baque, né? Eu gosto de falar, eu gosto de dar outros exemplos para os pacientes, de doenças também que não tem cura, né? Que talvez não dão esse baque. Por exemplo, pressão alta, hipertensão arterial. É uma doença que não tem cura também, né? E geralmente as pessoas, quando recebem esse diagnóstico, não ficam tão impactadas assim, né? Então falam, olha, você tem uma doença, ela é autoimune, ela é crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento, tratamentos excelentes, né? Várias opções de tratamento, só que você, a senhora, o senhor vai ter que cuidar disso pro resto da vida. A gente vai ter que fazer um acompanhamento e tudo mais, né? Então acontece muito, né, deles ter esse baque, mas a gente está ali também para isso, né? O médico está ali para Com orientar, certeza, para ajudar. para acolher o paciente, né? Enfim, Trazer qualidade de vida, né? com É certeza. possível a gente viver bem com artrite reumatoide, desde que você seja muito bem acompanhado por um especialista, não abandone o tratamento e faça, né, uso dos benefícios que nós tivemos, né, doutor, nos avanços para o tratamento da artrite reumatoide, né? O nosso país, o mundo avançou muito nos tratamentos, né? Hoje nós temos ali imunobiológicos que vocês fazem os tratamentos, né, que promovem uma excelente qualidade de vida para esses pacientes, prolongam a vida desses pacientes, então é possível sim viver bem, né? Sem O dúvida. diagnóstico não é o fim para nada, às vezes é o Não. começo de uma nova vida, Não, né? do que você falou aí dos imunobiológicos, eles vieram eles revolucionaram o Sim, tratamento da artrite sim, reumatoide, com né? certeza. Até uns 25 anos atrás, por aí, podemos dizer que era bem ruim É de precário. tratamento, né? Era precário, tinha poucas opções e tal. Então, nesse tempo para cá, evoluiu demais, continua evoluindo, né? Então, tem coisa nova chegando aí para os próximos anos, né? Sim, sim. Então, tem tratamento, bons tratamentos e Seguir firme, gente, em busca. Exatamente. Eu falo que o pior, doutor, é você conviver com dor, É. com incômodo, não saber, não ter um diagnóstico preciso daquilo que você tem, permanecer com aquele incômodo, evoluir para, né, complicações de uma enfermidade, porque você não tem um diagnóstico preciso. A partir do momento que você recebe um diagnóstico, você sabe para onde ir e como ir. Com E certeza, melhor que isso, você passa a não caminhar sozinho, né? com Você tem um certeza. profissional do seu lado ali para te acompanhar, para te auxiliar, para aliviar essa jornada, esse processo. Sem dúvida alguma. Só é pesado se você não procurar ajuda, Sim, tem que procurar, né? né? Qualquer Com sinal, o certeza. melhor caminho é procurar ajuda. Vamos para um bate-papo de mitos e verdades. Toda dor nas mãos é artrite? Não, mito. Ah, Pode Pode complementar, pode elaborar? complementar. pode ser artrite, mas nem toda dor nas mãos vai ser artrite, né? Tem doenças mais comuns. A própria artrose que a gente falou, né? A Aham, osteoartrite aham. é uma doença mais comum, mais prevalente do que a artrite reumatoide, né? E que afeta muito as mãos também. Jovens podem desenvolver a doença? Podem, como eu falei, a população geralmente principalmente a partir dos 40, 30 e poucos, 40 anos. Antes disso também pode. E quando a gente fala de criança, adolescente, também pode ter artrite, mas a gente não fala artrite reumatoide. Pode ser muito parecido, mas a gente dá um outro nome para isso, outra doença. Mudanças climáticas pioram os sintomas? Pode piorar, verdade. O frio, né? Ele não piora, ele piora o sintoma, igual você falou, né? Ele não piora a doença, não agrava a doença, tá? Mas a pessoa pode sentir mais dor Mais quando tá incômodo. frio. A doença sempre leva a deformidade? Quando não bem tratada, sim. Então, é um mito, né? Respondendo essa pergunta, mito, né? Se bem tratada, não vai levar a deformidade. Sim. É justamente o que a gente quer evitar. O repouso é sempre recomendado? Não, mito também. A gente quer que esses pacientes se exercitem, quer que eles sejam ativos, tá? Como eu falei, o repouso pode ser uma coisa que piora a dor, que ele sente mais dor, né? Então a gente pede que os pacientes sejam ativos, façam um exercício, se movimentem, enfim, né? Tenham uma vida ativa. Qual que é o maior mito, doutor, sobre a artrite reumatoide? O maior mito,
Olha, eu acho, igual você falou, né? A artrite reumatoide é uma doença que muita gente conhece até, né? Talvez muito mais como artrite e lembra daquelas deformidades nas articulações. Uhum. Então, talvez o maior mito é a pessoa receber esse diagnóstico E já e se achar que vai imaginar. ficar daquele jeito, Uhum. entendeu? Perfeito. Então, hoje não. Hoje a gente tem muito tratamento, a gente consegue evitar isso de forma bem, bem, bem positiva, né? Qual que é o maior erro que você diagnostica, que você identifica nos pacientes hoje? Com artrite reumatoide, maior erro. Eu acho que uma coisa que acontece muito é essa questão do paciente é, tomar a liberdade de mexer no tratamento dele de forma unilateral, né? Sem conversar com a gente antes, né? Se automedicar ou Ou se dosar as medicações da forma automedicar, que ele acha que tem que ser feito? ou ele se automedica, ou ele para o tratamento, ou ele tomava uma dose e resolve diminuir aquela dose, Poxa né? vida. Uhum. Então, são coisas que a questão das doses e tal, parar ou não remédio, a gente pode conversar sobre isso, entendeu? O problema é quando é feito De por forma. conta própria do Sim. paciente, sem uma conversa, sem uma avaliação antes, porque às vezes não dá, não é o momento, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que muitas vezes acontece e que acaba atrapalhando o paciente, né? Ele Uhum. que, no fim das contas, acaba se Sendo prejudicado. prejudicando. Uma mensagem, doutor, que você deixaria para quem acabou de receber o diagnóstico? Falaria para ter calma, né? Uhum. Ter calma que sim, ele recebeu um diagnóstico de uma doença que vai acompanhar ela pro resto da vida, né? Que vai demandar tempo, energia, Vigília. exatamente, mas que a gente tem Tem como ferramentas hoje tem para lutar ferramentas contra para, ela. exatamente, né? Perfeito. Então, o paciente tem como ter um bom tratamento, fazer um bom acompanhamento, ter uma qualidade de vida, né? Ter uma vida no trabalho, na família, tudo normal. Claro, nem sempre isso é tão rápido, vamos dizer assim, às vezes o paciente chega muito ruim, né? Muitas Uhum. dores, muitas inflamações nas articulações e isso pode demorar um pouco mais, às vezes aquele tratamento inicial não é o suficiente, a gente tem que ajustar, mas ter esperança, ter paciência que Tudo vai dar tudo vai certo. dar certo, né? Evoluiu demais o tratamento, demais mesmo, e esse paciente tem ficado cada vez melhores, Graças a Deus, com né? certeza. Doutor Vitor, muito obrigada, tá, por compartilhar tanto conhecimento. A informação ela é uma grande aliada para que as pessoas procurem, né, ajuda precocemente, tenham mais qualidade de vida. Agora eu gostaria, para finalizar esse bate-papo dessa noite, muito especial, que você deixasse uma mensagem para quem está convivendo com dores nas articulações e que ainda não buscou uma avaliação médica. Olhando para aquela câmera ali, qual recado você deixaria? Bom, você que está com dor nas articulações, procure um médico, né? Principalmente aquela dor, como eu falei, que está mais prolongada, né? Isso não é normal. Isso deve ser avaliado, deve ser identificada a causa disso, deve ser feito o diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa essencial na medicina, né? Feito o diagnóstico, você sabe o que fazer, geralmente, né? Você tem o caminho a percorrer ali, né? Então, caso você esteja com dor, procure o médico, procure o reumatologista, né? É, isso precisa ser avaliado para que isso possa ser resolvido, ser abordado, né? E que você volte a ficar bem, sem Maravilha. dores, né? Ou, como o médico ele tem que, a obrigação é pelo menos a gente confortar o paciente, né? Muitas das vezes uma dor difícil, né? Uma dor mais difícil de se tratar, mas é claro que a gente quer resolver qualquer tipo de dor. Tá? Então, se você tiver uma dor, principalmente uma dor que está se prolongando, procure o reumatologista. Ah, isso aí, doutor. Muito obrigada. Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso na sua jornada. Obrigado por ter vindo aqui no Dr. Cash. Obrigado, Paula. Espero você outras vezes aqui, Com tá bom? certeza. Obrigadão. Obrigada pela sua companhia. E vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, tá? Ela continua através de você, que pode replicar, compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, acione o sinal de notificação para que você receba em primeira mão os conteúdos que são diariamente
postados aqui. Espero vocês no próximo episódio, às 19 horas da noite, aqui no DrCast. Até lá! Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.